Por milhares de anos, olhamos para o céu noturno e nos perguntamos: estamos sozinhos? E se eu dissesse que há um planeta, não tão distante de nós, que pode guardar o maior segredo do universo? Um lugar onde oceanos podem cobrir a superfície, onde a atmosfera pode estar retendo calor e onde algo ou alguém pode estar olhando para as estrelas, assim como nós. Esse mundo existe. Ele está a apenas 40 anos-luz de nós, orbitando uma estrela anã vermelha. E pode ser o primeiro exoplaneta onde encontraremos sinais de vida alienígena. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. Algo que os cientistas acabaram de descobrir e que pode mudar tudo o que sabemos sobre o cosmos. O nome desse mundo é LHS 1140b, um planeta que pode esconder a maior descoberta da história da humanidade. Localizado a 40 anos-luz da Terra, ele orbita uma estrela anã vermelha e é possivelmente um dos melhores candidatos para abrigar vida alienígena. Mas esse não é um planeta qualquer. Ele é muito maior que a Terra, pode ter oceanos profundos, e sua atmosfera pode conter sinais bioquímicos que indicam a presença de organismos vivos. E se eu te disser que algo estranho foi detectado lá? Algo que pode mudar completamente a nossa compreensão sobre vida além do sistema solar? Desde sua descoberta em 2017, esse exoplaneta vem sendo estudado intensamente por diversos telescópios, incluindo o Hubble, o Spitzer e, mais recentemente, o poderoso James Webb Space Telescope. E os dados que temos até agora são absolutamente fascinantes. O planeta LHS 1140b é uma superterra. Isso significa que ele é um planeta rochoso, mas muito maior e mais massivo que o nosso mundo. Para se ter uma ideia, ele tem aproximadamente 1,7 vezes o raio da Terra, mas é quase 7 vezes mais massivo. Essa densidade indica que ele pode ter um núcleo metálico denso, semelhante ao da Terra, o que significa que pode ter um campo magnético. E se esse campo magnético for forte o suficiente, pode proteger uma possível atmosfera da radiação estelar, algo crucial para a manutenção da vida. Mas há um detalhe importante. Diferente do Sol, LHS 1140 é uma anã vermelha, um tipo de estrela muito menor e mais fria. Isso pode parecer uma vantagem, já que o planeta não é bombardeado com tanto calor, mas há um problema. As anãs vermelhas são conhecidas por suas erupções violentas, emitindo grandes quantidades de radiação ultravioleta e raios X. Muitos exoplanetas ao redor dessas estrelas acabam perdendo suas atmosferas, o que seria um desastre para qualquer forma de vida. Mas LHS 1140b tem um trunfo. Os cientistas acreditam que, por ser um planeta grande e denso, ele pode ter retido uma atmosfera espessa, rica em vapor d'água, dióxido de carbono e talvez até oxigênio. Isso nos leva ao próximo ponto. Uma das possibilidades mais intrigantes sobre este exoplaneta é que ele pode ser um mundo-oceano, coberto por uma camada global de água líquida. Se essa hipótese estiver correta, imagine um mundo de mar infinito, onde não existe terra firme e visível, apenas águas profundas, tão imensas que poderiam ter dezenas ou até centenas de quilômetros de profundidade. E o mais impressionante, se a atmosfera for espessa o suficiente, o efeito estufa poderia manter esse oceano líquido, mesmo estando mais longe da estrela do que a Terra está do Sol. O telescópio espacial James Webb, o mais avançado observatório já lançado ao espaço, tem uma capacidade extraordinária de analisar atmosferas de exoplanetas, algo que até pouco tempo era praticamente impossível. Utilizando seus instrumentos ultrassensíveis, ele consegue detectar variações sutis na luz que atravessa a atmosfera de um planeta distante,
permitindo aos cientistas determinar sua composição química. E recentemente, LHS 1140b se tornou um dos alvos mais intrigantes dessa nova era da astronomia. Quando os primeiros dados do James Webb foram analisados, os cientistas perceberam algo raro e animador. Há fortes indícios de uma atmosfera em LHS 1140b. Isso por si só já é uma descoberta revolucionária. A maioria dos exoplanetas que orbitam anãs vermelhas sofre um destino cruel. Suas atmosferas são constantemente bombardeadas por intensas radiações estelares e ventos solares extremos, muitas vezes sendo completamente varridas do planeta. Mas LHS 1140b parece ter resistido. Isso significa que ele pode ser um dos melhores candidatos para abrigar um ambiente estável, possivelmente capaz de manter temperaturas adequadas para a existência de água líquida. Mas isso é apenas o começo. O James Webb usa um método chamado espectroscopia de transmissão, que permite identificar os diferentes gases presentes na atmosfera de um exoplaneta. Os primeiros sinais indicam que LHS 1140b pode ter uma atmosfera relativamente densa, o que abre muitas possibilidades. Se a atmosfera for rica em hidrogênio, o planeta pode ter uma camada espessa de gás, parecendo mais com Netuno do que com a Terra. Isso dificultaria a existência de vida como a conhecemos. Mas se a atmosfera contiver dióxido de carbono e vapor d'água, isso seria um forte indício de que existe um efeito estufa moderado essencial para manter temperaturas compatíveis com a presença de água líquida. E o mais emocionante, há indícios de metano, um gás que na Terra está fortemente associado a processos biológicos. A presença de metano e dióxido de carbono juntos pode ser um sinal muito importante. Isso porque, se esses gases forem encontrados em proporções específicas, a explicação mais plausível pode ser a atividade biológica, ou seja, vida microbiana, emitindo gases na atmosfera, assim como acontece na Terra. Mas há um elemento ainda mais empolgante: oxigênio. Se o James Webb detectar oxigênio livre em quantidades significativas, pode ser uma pista de que LHS 1140b tem um processo químico semelhante ao da Terra, onde a fotossíntese gera e mantém esse gás na atmosfera. Isso não significa uma prova definitiva de vida, pois há processos geológicos que também podem produzir oxigênio, mas seria um indício forte o suficiente para colocar esse planeta entre os alvos prioritários para futuras missões espaciais. Encontrar um planeta rochosamente massivo, dentro da zona habitável e com uma atmosfera detectável, é algo extremamente raro. Muitos dos exoplanetas descobertos até agora são ou gasosos, ou estão tão perto de suas estrelas que qualquer atmosfera já teria sido destruída. Mas este planeta não só sobreviveu às condições extremas de uma anã vermelha, como ainda pode ter uma atmosfera que resiste e evolui. Se os estudos confirmarem a presença de água na forma de vapor ou líquida, esse planeta pode se tornar um dos candidatos mais fortes para a busca de vida alienígena. Se existe vida em LHS 1140b, onde ela poderia estar escondida? Se o planeta realmente possui uma atmosfera densa e uma grande quantidade de água, então a vida pode estar lá, apenas esperando para ser encontrada. Se o planeta for um mundo-oceano sem continentes, sua biosfera pode se parecer com as profundezas inexploradas dos nossos mares. Aqui na Terra, mesmo onde não há luz, a vida encontra um jeito de prosperar. Criaturas como os vermes tubulares gigantes, encontrados em fontes hidrotermais no fundo do oceano, sobrevivem sem precisar do sol. Em vez disso, elas se alimentam da energia química liberada pelas fissuras vulcânicas submarinas. Bactérias e micróbios, chamados quimiotróficos,
conseguem transformar compostos como metano e enxofre em energia para sustentar uma cadeia alimentar inteira. Se esse mesmo processo ocorre em LHS 1140b, então poderíamos encontrar formas de vida estranhas e resistentes, vivendo em total escuridão, dependendo unicamente da geologia do planeta para sobreviver. Podemos imaginar criaturas alienígenas semelhantes a cefalópodes, com tentáculos altamente sensíveis para navegar no escuro, ou talvez seres translúcidos, que nunca precisaram desenvolver pigmentação porque nunca viram a luz. Mas e se o planeta não for apenas um mundo oceânico? Se houver ilhas ou massas de terra emergindo do oceano, formas de vida terrestres poderiam ter evoluído, mas com desafios muito diferentes dos que conhecemos aqui na Terra. O primeiro grande desafio seria a gravidade. LHS 1140b tem uma massa cerca de 6 vezes maior que a da Terra, o que significa que sua gravidade é muito mais intensa. Para qualquer ser vivo ali, se mover e crescer seriam tarefas extremamente difíceis. Seres terrestres provavelmente seriam baixos e robustos para suportar a gravidade esmagadora. Pássaros ou criaturas aladas poderiam existir, mas seriam menores, com asas curtas e poderosas, já que voar em um ambiente de alta gravidade exigiria muita energia. Predadores poderiam se mover de maneira furtiva e rápida, mas com músculos incrivelmente fortes para suportar seu próprio peso. Se a luz da estrela anã vermelha fosse fraca, os olhos dessas criaturas poderiam ser enormes e altamente sensíveis, adaptados para enxergar na penumbra constante. Mas talvez o mais intrigante seja imaginar como um ser inteligente poderia evoluir em um mundo como esse. Se uma civilização alienígena tivesse se desenvolvido nesse planeta, como ela pensaria? Como viveria? Primeiro, o ambiente moldaria totalmente sua biologia e sua cultura. Comunicação. Se a luz for escassa, esses seres poderiam se comunicar não por visão, mas por sons ou vibrações, como fazem os golfinhos e as baleias. Construção. Com uma gravidade tão intensa, seus edifícios provavelmente seriam baixos e maciços para evitar desmoronamentos. Tecnologia. Se vivem em um oceano, talvez nunca tenham descoberto o fogo. E sem fogo, seu avanço tecnológico seria completamente diferente do nosso. Mas e se forem seres subterrâneos? Outra possibilidade fascinante é que a vida em LHS 1140b não esteja nem nos oceanos, nem na superfície, mas sim no subsolo. Se a atmosfera do planeta for densa demais, ou se sua estrela emitir radiação forte demais, então a vida pode ter evoluído para se esconder sob a crosta planetária. Isso já acontece aqui na Terra. Há colônias de micróbios vivendo a quilômetros de profundidade dentro de rochas, sobrevivendo apenas de reações químicas. Alguns cientistas acreditam que Marte pode ter vida subterrânea, escondida das condições hostis da superfície. Se for esse o caso, então talvez civilizações inteiras tenham crescido no interior do planeta, em enormes cavernas iluminadas por organismos bioluminescentes ou fontes de calor geotérmico. Eles poderiam ter um mundo vasto e complexo, um mundo que nunca viu o céu. Seja na água, na terra ou sob a superfície, LHS 1140b tem potencial para ser um dos exoplanetas mais promissores para a busca por vida alienígena. E o mais impressionante, se há vida lá, talvez estejamos a poucos anos de finalmente detectá-la. A cada nova observação do telescópio James Webb, estamos cada vez mais próximos da resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. Os astrônomos agora estão mergulhando cada vez mais fundo nas análises, tentando responder perguntas cruciais que podem definir se esse mundo é realmente habitável
ou se é apenas mais um planeta hostil e inóspito. Com o telescópio James Webb, os cientistas estão utilizando espectroscopia avançada para decifrar a composição química da atmosfera, identificar potenciais sinais biológicos e até mesmo entender se esse planeta tem um campo magnético ativo, algo essencial para a manutenção da vida. Se há vida neste exoplaneta, isso provaria de uma vez por todas que a vida não é uma exceção cósmica. Isso significaria que o próprio universo tem uma tendência natural à vida, que a biologia pode emergir sempre que as condições forem favoráveis. O grande acaso da existência deixaria de ser um acaso e passaria a ser um processo tão inevitável quanto a formação das estrelas e dos planetas. Se houver seres que pensam, que sentem, que se perguntam sobre o universo, exatamente como nós, isso poderia nos forçar a reavaliar tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. Nossa história seria apenas uma entre milhões. Nossa cultura não seria a única. Nosso pensamento, nossa filosofia, nossa espiritualidade, tudo teria que ser reexaminado. A confirmação de que não somos os únicos poderia ser libertadora para alguns e aterrorizante para outros. Mas uma coisa é certa: quando esse dia chegar, nunca mais veremos o universo da mesma forma. O universo sempre nos observou. Agora, talvez seja a nossa vez de observar de volta. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como este.